e apresentar o voto da comissão. E se alguém quiser para discutir antes do voto, a gente abre a discussão após o relatório. Certo. Podemos dar um minutinho para eles sentarem? Bem, boa tarde a todos. Como o presidente da comissão, eu vou trazer o relatório do que se estudou e do que se apurou aqui nesse processo. Não é um voto, excelência, da comissão, porque a gente não chegou a um entendimento unânime. Então, eu vou relatar apenas o que ocorreu, quais foram as diligências empreendidas, e ao final, depois, cada um pode dar o seu voto, certo? Então, esse procedimento de gestão administrativa tem por objeto a elaboração de minuta de projeto de lei visando a revogação parcial do artigo 47 da Lei Complementar 141, bem como a revogação total do artigo 133 da mesma lei. O feito foi instaurado em 22 de janeiro de 2019, em razão do despacho do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eudo Rodrigues Leite. Na mesma data, o processo foi remetido ao coordenador da Assessoria Jurídica Administrativa do PGJ, que fez juntar aos autos parecer, também datado de 22 de janeiro de 2019, concluindo pela possibilidade de alteração da Lei Complementar número 141, nesses dois pontos. No bojo do referido parecer, o doutor representante da Coordenadoria Jurídica Administrativa da PGJ asseverou que a alteração legislativa se fazia necessária para garantir que fossem preservadas a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, de modo que as alterações funcionais das promotorias não ficassem sujeitas às transmutações das comarcas respectivas. Sustentou, ademais, a prescindibilidade de estudo sobre o impacto orçamentário e financeiro, considerando que o projeto de lei não acarretaria aumento ou criação de despesa. Na exposição de motivos da minuta do projeto de lei, a preservação da autonomia funcional e administrativa é apontada como fundamento a justificar as alterações pretendidas, sendo consignado ainda que a proposta não implica acréscimo ou criação de despesas para o MPRN. Pugna, ao final, pela tramitação do projeto em regime de urgência, sem a passagem, por conseguinte, pelas comissões legislativas. Ainda no dia 22 de janeiro de 2019, os autos retornaram ao PGJ, que, por sua vez, encaminhou-os à Secretaria do CPJ para as providências cabíveis. Em reunião da Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 23 de janeiro, foi determinada a distribuição do feito ao Procurador de Justiça José Alves da Silva, que, em despacho acostado à folha 11, determinou a expedição de ofício ao presidente da Associação do Ministério Público, solicitando sugestões sobre a proposição. O presidente da ANPERN, por sua vez, em resposta, informou sua posição de neutralidade quanto ao tema, dada a inexistência de consenso associativo quanto ao mérito do projeto, tendo em vista as posições colidentes dos associados. Chegou aos autos em seguida um documento subscrito pelos promotores de justiça Hermínio Souza Pérez Júnior, Patrícia Antunes Martins, Micaele Fortes Cadá, Sacha Alves do Amaral, Alexandre Gonçalves Frazão e Juliana Lemos Paiva, mediante o qual, dentre outros argumentos, ressaltaram que a desvinculação do MP em relação ao judiciário pode causar duas consequências possivelmente desfavoráveis, quais sejam: primeiro,
Primeira, correr-se-á o risco de se ter, numa mesma comarca, promotores e juízes ganhando um menos que o outro. Segunda, o MPRN deixaria de fazer a economia que o Judiciário fará a médio prazo. Pugnaram nessa perspectiva pela harmonização da Lei Orgânica do Ministério Público à Lei de Organização Judiciária Estadual, seja no que diz respeito à reclassificação das comarcas, seja na adoção de medida compensatória prevista no artigo 80 da LOGE, o que viabilizaria, segundo sustentam, uma maior mobilidade na carreira, seja vertical quanto horizontalmente. Também veio aos autos petição subscrita pelo promotor de justiça Alexandre Frazão, no qual ele sustenta, em suma, 1. Inexistem motivos para subsidiar a proposta legislativa. 2. Há fortes indícios de desvio de finalidade na proposta de alteração da Lei Orgânica do Ministério Público. 3. Inexiste razão de interesse público na modificação do artigo 47 e revogação do artigo 33 da nossa Lei Orgânica. Ao contrário, segundo alega, o artigo 47 propiciará, como ocorrerá com o Poder Judiciário, economia na despesa de pessoal do Ministério Público. 4. A alteração legislativa, nesse momento, afrontaria a história do Ministério Público contemporâneo. 5. A necessidade de estudo aprofundado e complexo sobre a viabilidade da proposição de modelo estrutural diverso do atual para a instituição. Em arremate, o aludido promotor requeriu a não apreciação da proposta do projeto de lei no dia 7 de fevereiro de 2019, na sessão extraordinária, antes da Comissão de Normas realizar estudo aprofundado sobre o caso. Subsidiariamente, pleiteou que, caso apreciado, o pedido de alteração legislativa seja rejeitado, em virtude dos vícios de impropriedade dos motivos, da finalidade e violação do interesse público. Feitos esses esclarecimentos na reunião da comissão e após os debates entre os membros, 3 soluções foram sugeridas. Dr. José Alves da Silva sustentou que o projeto deveria ser aprovado nos termos do parecer de folhas 96/104, anexado aos autos. Dr. Iária Gama Maio sustentou que o projeto deveria ser rejeitado pela ausência do interesse público a justificar a alteração e revogação dos dispositivos. Naide Maria Pinheiro sustentou que o projeto não deveria, no momento, nem ser aprovado, nem ser rejeitado, sugerindo a realização de diligências voltadas a conhecer as razões que ensejaram a proposição da LOGE. Doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, por sua vez, ressaltou que a análise da comissão deveria se restringir a aprovar ou desaprovar o projeto encaminhado, já que não poderia a comissão ampliar o objeto do feito. Diante disso, passou-se a deliberar entre a aprovação ou rejeição pela Comissão de Normas do projeto encaminhado, tendo-se chegado ao seguinte resultado. Maria de Lourdes, Miriam Celi, Ádia Maia, Carlos Sérgio e Naide votaram pela rejeição do projeto e José Alves pela sua aprovação. Na ocasião, a Comissão de Normas contava também com a presença da suplente, Rossana Sudário, que também se manifestou pela sua rejeição, não tendo seu nome sido lançado no quadro acima, porque a comissão estava completa. De acordo com o resultado da votação, os membros titulares da comissão entenderam, por maioria de 5-1, pela necessidade de rejeição do projeto de lei encaminhado pelo PGJ. Após essa reunião e o encaminhamento dos autos à Secretaria do Colégio, chegaram 3 petições na tarde de ontem, elas só foram visualizadas hoje, de 3 promotores de segunda instância, Dr. Augusto Carlos Rocha de Lima, Dr. Alisson Michel de Azevedo Dantas e doutora Beatriz Azevedo de Oliveira. Nessas petições, os promotores sustentam basicamente o seguinte, que é do interesse de vários promotores de justiça de segunda entrância que não sejam revogados ou derrogados os mencionados artigos. Assim como, e aí reconhecem, assim como outros de segunda também desejam
que seja acatada a proposta do PGJ. Ressaltam que a modificação legislativa proposta atende somente interesses particulares, não havendo estudo ou razão de interesse público que a sustente. A defesa da autonomia normativa e de gestão do Ministério Público não prejudica a manutenção dos artigos, segundo os subscritores, e o Ministério Público, há tempos, precisa de debate sério e democrático sobre seu modelo de carreira, inclusive sobre eventuais eliminações de entrâncias. Acredito que aqui haja sugestão de uma entrância única. No final, eles requerem que o opinamento deste colegiado seja pela rejeição e não envio do projeto de lei à Assembleia. É o relatório, Excelência. Vossa Excelência colocou que não teria já um voto, né, que seriam colhidos os votos individualmente da comissão. Então eu pergunto se há alguém para discutir antes de iniciarmos a votação propriamente dita, diante da complexidade do tema, doutor Zé Alves. Excelência, eu pedi para discutir a matéria porque fui o relator na comissão e naquela oportunidade fui voto vencido. Então é importante que eu apresente os fundamentos pelos quais eu entendo que a proposta deve ser acatada. Digo a Vossa Excelência que os argumentos que foram trazidos, tanto pelos promotores, majoritariamente de terceira entrância, que se encontram fora de Natal, e os promotores de segunda entrância, não são suficientes para me convencer de que há desvio de finalidade no ato administrativo. Esse argumento foi trazido e eu teria que entrar no mérito, na conveniência e oportunidade desse ato, inclusive analisando o desvio pela regra de competência. Na análise que fiz, não encontrei esse prejuízo, porque esse ato, por desvio de finalidade, deveria estar caracterizado como trazendo prejuízo e ausência de interesse público, e eu não vislumbrei. Agora, Excelência, antes de apresentar os fundamentos, é importante dizer que há vários dispositivos da nossa lei que devem ser revogados, outros abrogados e alguns até mesmo alterada a redação. E cito até, por exemplo, o artigo 45, até a doutora Iádia mencionou. Esse artigo ainda prevê a criação, no momento em que criado um cargo, por exemplo, a criação de novas comarcas, varas ou juízos, nos quais deva funcionar membro do Ministério Público, importa na criação do necessário cargo de promotor de justiça. Inclusive, essa redação foi dada pela Lei Complementar 309, de 27 de outubro de 2005. E naquela oportunidade eu exerci o cargo de Procurador-Geral. Isso já se passa mais de 13 anos, a realidade era outra. Então nós temos uma situação hoje muito diferenciada em relação ao Poder Judiciário. Em inúmeras situações nós temos visto o Poder Judiciário buscar a simetria com o Ministério Público, notadamente quando se trata de direitos e vantagens, levando em consideração que a Lei Orgânica da Magistratura, a 35, é de 1979. Então é importante que seja feita essa alteração de uma forma ampla. A discussão que nós tivemos na comissão redundou nisso, justamente, majoritariamente nessa questão de que esse estudo aprofundado abrangia não apenas um dispositivo em si, mas sim diversos outros que a nossa lei prevê e que estão entrelaçados ou até mesmo vinculados ao Poder Judiciário. E eu citei aqui o caso de criação de comarcas e varas ou juízos, que é uma das hipóteses. Bem, mas a proposta que foi apresentada por Vossa Excelência, com relação à revogação parcial do artigo 47, a redação atual do artigo 47 é a seguinte: a elevação ou rebaixamento da comarca não importa a alteração funcional do titular da Promotoria de Justiça correspondente, que poderá optar por nela ter exercício ou ter sua remoção para outra Promotoria de Justiça de entrância idêntica àquela anteriormente ocupada. Essa é a redação atual. A que Vossa Excelência propõe é a elevação ou rebaixamento da comarca não importa a alteração funcional do titular da Promotoria de Justiça correspondente. Ou seja, aquele direito de opção
previsto, a meu juízo, aparentemente vinculando o Ministério Público ao Poder Judiciário, estaria sendo suprimido pela redação que Vossa Excelência propõe. Quero dizer que, ao analisar esse dispositivo, levei em consideração as regras da Constituição que estabelecem a autonomia funcional administrativa do Ministério Público. E nessa autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, a meu juízo, e foi por essa razão que eu mantive o meu parecer na comissão quando discutimos, não dá margem a que alguma alteração no Poder Judiciário implique em alteração no Ministério Público. Porque se assim fosse, o Poder Judiciário estaria a ditar a carreira do Ministério Público. Foi essa a razão principal pela qual não me acostei aos argumentos da comissão, que inclusive são extremamente relevantes. Os argumentos que a comissão apresentou com relação a uma análise mais aprofundada, até a necessidade de aprofundamento de estudo, são de grande relevância. Mas esses argumentos não alterariam a minha posição, seja Vossa Excelência encaminhando um ou encaminhando 10 dispositivos para serem alterados, que eu estivesse entendendo que afetavam a autonomia administrativa e funcional do Ministério Público. Então, o parecer, basilarmente, se encontra com esse pilar. O pilar central é esse, autonomia administrativa e funcional do Ministério Público, que é uma luta histórica do nosso Ministério Público. Com relação à paridade remuneratória, que também é uma luta que nós travamos diuturnamente, nós mantemos essa paridade, inclusive com os 2 conselhos de controle externo, o CNJ e o CNMP. A redação que Vossa Excelência propõe não altera em nada a situação funcional dos membros do Ministério Público. Por quê? Porque está preservada a entrância, inclusive a lotação dele, está preservado o padrão remuneratório, está preservada a posição na carreira, isso na entrância, e a entrância não está sendo modificada. E não está sendo modificada porque nenhuma lei do Poder Judiciário pode alterar as entrâncias do Ministério Público. Mas o direito de opção, como foi apresentado pelos colegas promotores, notadamente os de terceira entrância, tinha por objetivo a movimentação horizontal para a comarca de Natal. Tem que ficar muito esclarecido isso, porque recebi alguns colegas promotores no meu gabinete, e a todos os argumentos que se apresentavam, eu dizia, mas acontece que a situação está preservada. Você continua com o seu padrão remuneratório, a mesma remuneração é a mesma, você continua na mesma entrância, você tem a posição na lista de antiguidade. Ou seja, a sua entrância não está sendo modificada. E eu perguntava, me diga então qual é o problema, porque até aqui eu não entendi. Aí eu tive que perguntar, é Natal? É Natal. Então a situação que nós temos, e que nos foi apresentada, é que dentro da nossa carreira há um engessamento com relação aos colegas que se encontram na terceira entrância fora da comarca de Natal. Que para chegar a Natal há uma dificuldade muito grande, porque os concursos de remoção geralmente se esgotam dentro da comarca de Natal. E aí que veio aquela proposição do artigo 80 da Lei de Organização Judiciária, cuja vigência poderá se dar no próximo dia 20. E a redação do artigo 80 da Lei de Organização Judiciária diz o seguinte: nas vagas destinadas à promoção por merecimento e nas de provimento inicial haverá remoção prévia, que somente considerar-se-á realizada quando o provimento da unidade judicial for efetivado por magistrado de comarca distinta daquela de onde surgiu a vaga. Esse dispositivo, Excelência, há pouco tempo eu estava consultando a Constituição e tinha visto ligeiramente apenas o que trata das promoções por merecimento, a alternância na carreira. Mas encontrei também, até falei para a doutora Nádia, um dispositivo que faz referência a ele quando trata das remoções. Isso significa que, no caso das remoções, também se aplica o critério de alternância para as promoções. Então, é um dispositivo
de constitucionalidade aparentemente duvidosa, porque cria uma situação de remoção prévia para provimento de um cargo em uma comarca, quebrando a alternância. Estou dizendo isso apressadamente, não fiz um estudo abrangente, não foi objeto de minha análise esse tema, mas eu toquei nele porque, a criar-se essa remoção prévia, nós temos que fazer um estudo aprofundado, sim, da Constituição, para saber se é constitucionalmente admissível que dentro de uma comarca ocorram remoções, concursos de remoção sucessiva, até que o provimento se dê por membro do Ministério Público de comarca diversa. Bem, o que se expõe, e isso eu fiz questão de estudar de uma forma mais ampla, esse direito de opção está previsto, eu fiz um levantamento em 15 leis de ministérios públicos estaduais e no da União. Esse direito de opção, quando há alteração de comarca, ele está previsto em praticamente todos que eu olhei está previsto direito de opção. Entretanto, Excelência, alguns ministérios públicos já deixam claro que essa opção está entrelaçada com alteração de entrância de promotoria, enquanto que outros ainda fazem entrelaçamento de entrância de promotoria com comarca. Deixa uma confusão. Por essa razão que eu entendo que esse conflito é e tem que ser aparente, porque se fosse de outra forma, nós estaríamos menosprezando a Constituição em benefício de uma lei, mesmo sendo lei complementar relativa ao Ministério Público. Se não há, então, essa alteração funcional dos membros do Ministério Público, qual é o problema, então, que se apresenta? Já mencionei antes, Natal. Nós tivemos agora 2 ou 3 promotores de segunda entrância que também se acostaram aos argumentos dos demais colegas. Digo a Vossa Excelência, inclusive, que consta dos autos, mensagem que Vossa Excelência enviou sobre essa alteração, dizendo que não esperava, sinceramente não esperava que a lei orgânica, a lei de organização judiciária fosse aprovada em tão breve tempo. Por essa razão, ao voltar de uns dias de férias, a expressão que Vossa Excelência utilizou, conversou com a Procuradora-Geral do Junta, a doutora Elaine Cardoso, e entendeu por bem naquela oportunidade encaminhar um dispositivo, mas que os estudos continuam em andamento. E que essa consulta pelo WhatsApp, Vossa Excelência teria feito em torno de 120 membros, salvo me engano esse número, e a esmagadora maioria teria optado pela não alteração da carreira. Me parece que, em outras palavras, foi isso, Vossa Excelência. E digo a Vossa Excelência que essa mensagem de WhatsApp, ela criou dentro da instituição um mal-estar com relação a diversos membros, que entenderam que isso, e é importante que fique muito claro, tinha um caráter eleitoreiro, tendo em vista que se aproxima a eleição para Procurador-Geral, e todos nós sabemos que Vossa Excelência é candidato. É muito importante deixar claro isso, porque todas as palavras devem ser ditas. Por que a discussão está posta? Porque Vossa Excelência apresenta a alteração de um dispositivo, esse dispositivo que Vossa Excelência apresenta atinge, aparentemente, a meu ver, um certo número de membros da instituição, em torno de 18, ao passo que a revogação parcial, e eu estou centrando no 47, que foi o cerne, o 133 não se questiona nem tanto assim, que é o cerne da discussão. Que essa revogação parcial importa em atender, ou pelo menos não prejudicar o direito, aí, repito, aparentemente, de 100 a 120 membros da instituição. E que esse encaminhamento nas proximidades de uma eleição para Procurador-Geral teria o caráter eleitoreiro. Daí a razão do doutor Frazão ter nos encaminhado esse requerimento pela rejeição, alegando desvio de finalidade, ausência de motivação e adequação para a regra de competência de Vossa Excelência. Bem,
eu não entro no mérito, e quero deixar muito claro aqui, que a eleição de Procurador-Geral de Justiça é uma questão. Outra é a análise de um dispositivo que, a meu ver, de fato, aparentemente, cria uma vinculação com o Poder Judiciário inadmissível. Eu não posso aceitar que, depois de tantos anos de luta, alguns membros do Ministério Público, e eu digo isso de peito aberto porque eu não tenho nenhum receio de dizer o que estou dizendo, se utilizem desse pretexto e trazer para essa instituição que esse direito de opção dele está vinculado a uma movimentação na carreira judiciária. Nós que lutamos tanto para ter a nossa autonomia funcional, a nossa autonomia administrativa, a nossa proposta orçamentária encaminhada para o Poder Legislativo e a consolidação pelo Poder Executivo, nós trazermos para a instituição uma regra por preservar o interesse de quem quer que seja. E nós dizermos que essa regra ela tem que ter vigência porque há uma alteração no Poder Judiciário que implica em uma alteração na carreira do Ministério Público. Para mim, isso é inadmissível. Isso sem considerar essa questão de desvio de finalidade, de ausência de motivação eleitoreira, que seria desvio de finalidade, e outros assuntos que foram trazidos. Toda a estrutura do parecer é elaborada nesses termos. Vou citar o 133 porque também Vossa Excelência propõe a revogação total. O artigo 133 da nossa lei preceitua o seguinte: a elevação de entrância da comarca não acarreta a promoção do respectivo promotor de justiça, atribuindo-se a este, no entanto, transitoriamente, enquanto nela permanecer, a diferença do valor dos seus vencimentos para os devidos ao promotor de justiça da nova entrância ou categoria a partir da elevação da entrância da promotoria. Ora, o caput nós já aplicamos no Ministério Público há um certo tempo. Nós quebramos a paridade com o Poder Judiciário em relação à remuneração no momento em que criamos a diferença de entrância. E ninguém se levantou contra isso aqui na instituição. Então, quando nos interessa, nós dizemos, não, está quebrando a paridade com relação ao judiciário. Quando não nos interessa, nós temos outra postura. Então, se houve quebra de paridade, o Ministério Público quebrou primeiro. Porque um promotor substituto, Excelência, na comarca de Natal, ganha igualzinho a um promotor titular de terceira entrância. Um promotor substituto em segunda entrância ganha igual a um promotor titular de segunda entrância. Essa questão com relação à remuneração não foi nem tão tocada porque não abrange, não atinge nenhum membro da instituição. E o parágrafo único menciona o seguinte: o promotor de justiça em exercício na comarca elevada que, encontrando-se na hipótese deste artigo, venha a ser promovido, poderá requerer, no prazo de 10 dias, que sua promoção se efetive naquela promotoria ouvido o Conselho. Também não atingiu os promotores, porque há garantia da permanência, até porque não há alteração no Ministério Público. Bem, eu menciono no parecer, salvo engano, seis. Bom, Rio Grande do Sul, Sergipe, Tocantins, Acre, São Paulo. Alguns ministérios públicos trazem sim esse direito de opção. Mas, por exemplo, o Estado da Paraíba, quando ele trata da matéria, com a redação há pouco tempo alterada, ele menciona o seguinte: artigo 33 da Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem conferidas e podem abranger mais de uma comarca. Aqui claramente está a preservação da autonomia funcional, da autonomia administrativa do Ministério Público. Porque uma promotoria pode abranger mais de uma comarca, mas é claro que pode. O parágrafo 4º menciona o seguinte: a circunscrição da promotoria de justiça corresponde à da comarca onde está localizada sua sede e, quando houver atuação em mais de uma comarca, ao território de todas. Mais uma vez, a promotoria de justiça pode ter atuação em mais de uma comarca. E o parágrafo 5º:
na hipótese de criação de comarca, cujo território seja desmembrado de promotoria de justiça, então veja, Vossa Excelência, criação de comarca, cujo território seja desmembrado de promotoria de justiça, traz para o Ministério Público. Esta, a promotoria, permanecerá abrangendo aquela circunscrição judiciária. E quando houver mais de um cargo na unidade originária, o responsável será designado pelo Procurador-Geral de Justiça e por aí vai. O artigo 35, também da Paraíba, que é nosso vizinho, menciona o seguinte: a elevação ou rebaixamento da comarca não importa a alteração funcional do titular da Promotoria de Justiça correspondente, que poderá optar por nela ter exercício ou ser removido para outra Promotoria de Justiça de entrância idêntica àquela anteriormente ocupada. A nossa redação. E aquela aparente, a meu juízo, vinculação com o Poder Judiciário. Isso se repete em todo o Ministério Público brasileiro. Excelência, ato de criação, extinção, reclassificação, elevação, rebaixamento, agregação, desagregação, no Ministério Público tem que ser sempre no Ministério Público e não no Poder Judiciário. Porque se houver uma elevação de entrância de promotoria, aí sim, nós temos que ter uma disciplina na nossa lei muito clara sobre isso. Nós não tivemos elevação de entrância de promotoria, nós tivemos reclassificação com rebaixamento e elevação de entrâncias de comarcas. Eu encerro essa fala inicial, se houver necessidade, continuo, dizendo o seguinte, que se o Ministério Público brasileiro quer ter respeitado a sua autonomia financeira com o encaminhamento da lei orçamentária para consolidação pelo Executivo e apreciação pelo Legislativo, se o Ministério Público brasileiro quer ter sua autonomia funcional, preservação de carreira e autonomia administrativa preservadas, ele tem que ter a clara desvinculação da carreira do Poder Judiciário. São esses os argumentos, Excelência, que me fizeram manter o parecer perante a comissão e também perante este colegiado. Dizendo a Vossa Excelência claramente, o encaminhamento de uma alteração pontual às vésperas de um pleito para Procurador-Geral enseja esse tipo de comportamento por parte de vários membros da instituição. É importante que nossa instituição reveja a sua lei complementar, mas reveja de uma forma ampla, de uma forma bem extensa. Veja, Vossa Excelência, um promotor de justiça substituto ganha igual a um promotor de terceira entrância quando está em exercício de terceira entrância. É justo? É. Eu entendo que é justo. Agora, se adequa à Constituição da República Brasileira? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Justo eu entendo que é. Segunda, substituto também é. Sabe o que está acontecendo no Ministério Público? Vossa Excelência conhece muito bem. Carreira de promotor de substituto. Está nascendo no Ministério Público uma carreira desses termos. Então nós temos uma instituição que precisa repensar qual é o seu papel, quais são suas diretrizes. Porque é inadmissível. Quando eu ingressei na instituição, eu queria chegar em terceira entrância o mais rápido possível. Agora, nós temos vários membros que não têm o menor interesse em chegar em terceira entrância, não, Excelência. Pelo contrário, acham até melhor ficar na situação que se encontram. Então, o que eu menciono e digo nessa oportunidade é que todas aquelas mazelas que nós temos na instituição, que foram criadas ao longo de vários anos, por objetivos meramente eleitoreiros, nós temos que repensar. Nós temos um chefe de governo, e eu já usei essa expressão aqui, ou um chefe de Estado no comando do Ministério Público. Que instituição nós temos? Por que nós vamos reclamar e ser a palmatória do mundo e dentro do nosso Ministério Público nós adotamos uma série de posturas que não são convenientes? Eu encerro, Excelência, então, minha posição com relação à matéria. Agradeço ao doutor Zé Alves e aproveito para, tendo em vista que houve uma provocação nos áudios, que eu sinceramente nem conhecia, agradeço ao doutor Zé Alves por ter feito a referência, porque pelo menos tem a oportunidade de fazer alguma consideração. E, tendo em vista que Sua Excelência também fez
né, a provocação a respeito desse momento, eventualmente inoportuno, né, de eleição, que pese não foi deflagrado. Pessoalmente não enviei mensagem para ninguém, nem iniciei campanha. As pessoas consideram ou deduzem a candidatura porque ela é natural, mas objetivamente você quer ouvir início de movimentação política desse sentido. Excelência, tudo tem que ser dito com eu agradeço a oportunidade, porque eu faço questão de esclarecer. Porque nenhum membro da instituição pode ter receio do que vai Perfeito. Dizer. Por isso que faço questão de esclarecer e estou até agradecendo mesmo a Vossa Excelência por ter feito essa referência e ter a oportunidade de esclarecer. Primeiro, o que o colega colocou, não me lembro exatamente agora quem, a respeito do desvio de finalidade, é uma acusação grave. Acusar alguém de desvio de finalidade, isso pode configurar até improbidade administrativa. Eu diria assim, que eventualmente eu vou considerar que eu nem sei quem foi, porque eu não li, né? Foi citado, eu não sei, foram várias referências feitas, mas o que se pode dizer é assim, quem disso usa, disso cuida. Existe, né, uma expressão, eventualmente as pessoas que utilizam desse tipo de instrumento para alcançar alguma vantagem eleitoral ou algum interesse pessoal, imaginam que os demais agem da mesma forma. Essa decisão a respeito do envio do projeto de lei para revogar o artigo 47 se deu exatamente por conta de um pedido liminar subscrito por esses colegas que estão nos autos agora, em que pediam que o Conselho Superior suspendesse os editais de promoção para a comarca de Natal, porque consideravam ele que aquelas vagas, a partir daquele momento, eram deles. Induzindo inclusive em erro o Conselho, se assim o decidisse, porque sequer estava em vigor, e ainda não está em vigor, a lei da organização judiciária. Portanto, hoje, objetivamente, não existe ainda no mundo jurídico reclassificação de comarca alguma no Rio Grande do Norte. Todas estão da mesma forma. A partir do dia 20, e eu já soube que o tribunal republicará a lei de organização judiciária, confirmei isso com o presidente. Esse prazo ainda terá que ser reaberto, reiniciado o prazo da vacácio, né? Então isso se dará ainda mais adiante. Mas o fato é que os colegas pediram para que houvesse esse direito de preferência, suspendendo os editais e definidos os critérios de como eles ocupariam essas vagas de Natal. Ora, isso me parece que é suficiente para, vamos dizer assim, impor a urgência na avaliação do tema, que, como eu coloquei na mensagem, reitero, considerarmos que ele seria aprovado em janeiro ou fevereiro, e aí nesse início de ano estaríamos justamente nessas discussões internas para saber que providência o Ministério Público do Rio Grande do Norte tomaria. Ocorre que não deu tempo, foi aprovado realmente em uma semana, ao cabo do ano de 2019, de 2018, ainda já aqui se entrando em recesso, né, quer dizer, não tinha mais nem tempo para nenhum tipo de avaliação, e logo no início de janeiro se teria que tomar providências. Né? Não há que se deixar uma situação dessa, que é grave, ela revela sim interesse público, porque não é só o interesse particular desses colegas que pediram a preferência e a definição de critérios de como ocupariam as vagas de Natal, suspendendo, alijando do processo quem já vinha num processo regular, com a publicação dos editais, concorrendo com inspeções da corregedoria, relatórios, etc., né, aquela vaga. Independentemente disso, né, e essa foi a motivação, a urgência que o pedido de liminar gerou na abordagem do tema. Quanto aos outros artigos, você citou até o artigo 45, entre outros que precisam de fato ser revistos, nós com certeza teremos que revê-los. Agora, não se podia fazer agora, estamos iniciando fevereiro, o mês de janeiro mal se iniciava quando tivemos que enfrentar essa discussão. Então não teria como, em janeiro, já se fazer uma revisão da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte e apresentar esse colegiado. Isso vai ter que ser feito. Agora, há muitas mãos, as comissões do próprio colegiado deverão participar. Esse artigo 45, por exemplo, já está em vigor desde 1996, salvo engano, ou do ano que entrou em vigor, não me lembro se foi alterado. E de lá para cá não se tem sido respeitado. Então, assim, o fato dele estar em vigor não causou a nenhum procurador-geral, nas últimas décadas, preocupação, porque nunca se criou, a salvo há muito tempo atrás, né, se criasse uma vara, imediatamente se criava a promotoria. Já de há muito tempo isso não existe. Hoje nós temos uma diferença
bastante significativa entre quantidade de varas e quantidade de promotorias. Então, com marcas em que existe às vezes 4 juízes, tem 3 promotores, e isso é hoje comum, né? Então não há esse artigo já está em desuso, né? Então assim, há que se preocupar, mas ninguém teve nenhum prejuízo efetivo. Agora, a partir do momento em que há um pedido de liminar ao Conselho Superior do Ministério Público, alegando que aquele direito de opção que nunca tinha sido discutido na instituição, porque nunca houve oportunidade para isso. Ora, nesse momento se revela a urgência de uma decisão. Neste cargo que estou, não arredarei o pé da minha faculdade, da discricionariedade e do ônus, que nem sempre é bom. Teve outras decisões, como agregações que Vossa Excelência citou, que deveriam ser deslocadas e alguns colegas reclamaram, alguns colegas criticaram, mas a gente viu que naquele momento não tinha como não seguir ao judiciário. Mas por que seguiu o judiciário? Não é porque seguiu o judiciário, porque acabou a comarca. Se acabou a comarca, não tem como ter promotoria. Isso foi discutido no colégio, foi discutido no conselho, alguns colegas não concordaram, eu tive que acabar com esse ônus, mas a decisão eu tive que tomar. O colega não pode ficar ali, não pode existir uma promotoria com servidores, com custo. Calculamos inclusive os custos operacionais da promotoria numa cidade onde não é comarca. Então isso não tem nenhum cabimento, salvo se fosse uma cidade enorme que justificasse o Ministério Público ter uma atuação exclusiva lá, o que não se revelava nesses casos, né? Então, neste momento, tivemos que seguir, não foi seguir o judiciário, foi tomar a decisão administrativa que era necessária ao Ministério Público. Acabou a comarca, por exemplo, de Serra Negra, justifica ter um prédio do Ministério Público lá, em Serra Negra, que não é mais comarca, é um termo. A gente tem quantos termos a gente tem prédio? Nenhum termo tem prédio. Então não podia manter um prédio com um promotor num local que não é comarca, não tem audiência, não tem processo e não tem absolutamente quase nada, vamos dizer assim, para que o promotor faça, salvo eventual atendimento ao público que ele poderia fazer naturalmente na comarca, onde aquela se tornou termo. Então essa é a questão. O pedido foi, a providência, a mensagem, a atitude e a decisão administrativa foi em razão da necessidade, da urgência que se revelou, tanto pela proximidade de entrada em vigor da Lei de Organização Judiciária, como da postura dos colegas que já estavam considerando que aquele dispositivo agora mudava totalmente a carreira da instituição. E isso foi essa questão de alteração na carreira vem se discutida há anos, eu venho acompanhando cada procedimento, cada etapa dessa. Isso já foi discutido neste colégio mais de uma vez, e o colégio entendeu por manter a estrutura que tinha. Foi discutido no CNMP, que diz quem decide é o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Foi discutido em 3 fóruns de discussão institucional. Eu estava em todos. E em todos, a grande maioria, a esmagadora maioria, entendeu que o Ministério Público do Rio Grande do Norte deve ter a sua carreira e como está, sem alteração. Isso poderá ser possível? Poderá. Vamos fazer outros fóruns, vamos discutir, vai ter outras oportunidades para reflexão. É melhor carreira única, é melhor isso, mas neste momento, evidentemente, não se podia discutir isso. Neste momento, o que estava posto era, existe uma lei que vai entrar em vigor daqui a um mês, era dia 22 de janeiro, eu voltei dia 21 ou 22, já tive que tomar a decisão, e a lei entra em vigor dia 20 de fevereiro, ou poderá entrar. Então, eu tinha um mês para que aquilo fosse resolvido. E um mês tinha que ter o quê? Decisão do Conselho, foi tomada na data de antes de ontem, terça-feira. O Conselho indeferiu o pedido liminar, tinha que ter posicionamento do colégio, estamos aqui hoje avaliando, e isso, eventualmente, aí vai ser o processo natural, poderá ou não gerar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Mas o fato é que precisava sim, não houve desvio de finalidade, não houve interesse eleitoreiro, até porque outras decisões que eu tomei desagradaram vários desses colegas e outros tantos que agora concordam com essa medida. Então, isso faz parte da administração, faz parte da vida de quem está, né, numa função que tem que tomar decisões e, eventualmente, desagradar um e agradar outro. Né? A política é a arte de dizer não. Nas consequências, eu vou fazer, então, agora breves considerações sobre o motivo e continua aberta a discussão para quem queira manifestar, mas só para dizer, o risco de promotores e juízes da mesma comarca receberem subsídios distintos. Isso em vários estados já acontece. No Rio de Janeiro é comum, eu tive o cuidado de... Nós temos um grupo do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, não liguei para cada um, porque hoje não precisa mais, com o WhatsApp você fala com todo mundo ao mesmo tempo. Então pedi lá para que quem tivesse uma carreira do MP diferente da do Judiciário se manifestasse, explicasse. O Rio de Janeiro, Mafã, explicou que lá é entrância única e o Judiciário tem as suas entrâncias. Então tem promotor de entrância final trabalhando em comarca de entrância inicial.
ele ganha subsídio final e o juiz ganha subsídio inicial. E não tem nenhum problema. A carreira do judiciário é uma, a carreira do Ministério Público é outra. Isso é irrelevante. Cada um tem a sua carreira, cada um segue com a sua autonomia administrativa, como bem Vossa Excelência colocou. Paraíba, e aí todos os outros estados, nós citamos uns 4, eu acho, nos autos, e outros que não deu nem tempo para fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque, como eu disse, a questão me parece objetiva. O Ministério Público vai manter a sua carreira ou vai mudar a sua carreira? Esta instituição, eu reitero, decidiu várias vezes que não iria mudar a sua carreira. E eu incorporei isso sim no programa de gestão. Isso foi incorporado, foi prometido e foi registrado. Porque já vinha 3 fóruns de discussão institucional, a Assembleia da Amperne, decisão do Colégio Procurador, acho que umas 2 vezes pelo menos teve discussão no colégio a respeito do assunto, e decisão do CNMP. Eu disse, não tem mais por que discutir isso agora. Essa discussão agora é inoportuna, ela já está vencida e foi registrado isso. Então, se eu tinha aquilo no programa de gestão, eu tinha que cumprir aquilo que eu disse. Tenho feito isso com este colégio, em todas as questões que prometi, até agora não me lembro de ter falhado em nenhuma. A primeira que falharam, Vossa Excelência terão aqui a oportunidade de me dizer, como o doutor Zé Alves, e eu agradeço, estou falando fazendo média não, agradeço essa oportunidade de ter, confrontar essa questão, porque para mim é importante deixar claro, eu não tenho receio nenhum, minha consciência absolutamente tranquila, não tenho interesse pessoal nisso, sou promotor em Natal, não tenho mais nenhum interesse nessa questão. Agora, o meu interesse é, primeiro, no interesse da autonomia, da preservação da independência da instituição e daquilo que se colocou como planos e programa de gestão. Aquilo que a gente colocou como uma regra a ser seguida, evidentemente eu vou seguir. E isso é o mínimo que se espera do gestor. Se ele prometeu, se ele registrou no seu programa que vai alcançar o objetivo, ele vai ser cobrado para saber por que não cumpriu. Aí vai ter que explicar. Né? Então isso é parte do programa de gestão, por tudo que já vinha nesses últimos 5 anos, pelo menos, sendo discutido. No desvio de... Não, desculpe, na questão da economia, que o MPRN não fará, é irrelevante também, porque o MPRN continuará com a sua carreira como está, sem nenhuma alteração. Portanto, de minha parte, reitero a necessidade, porque o que pode acontecer, qual é o interesse público envolvido? Se houve um pedido liminar ao Conselho Superior negado, evidentemente essa questão ganhará o Conselho Nacional do Ministério Público, poderá ganhar demandas judiciais, e aí teremos a cada edital aberto do MPRN uma discussão, porque esta sombra deste artigo 47, que em que pese vários colegas já terem manifestado que não interpretam dessa forma, né, como você tem o direito de passar na frente dos demais, mas sim que você tem apenas o direito de optar a concorrer numa promoção aberta, mas isso é o que um ou outro interpreta. Isso pode gerar milhares de discussões, suspensão de editais, travamento da carreira, uma luta fratricida, e é isso que tem ocorrido nessa discussão. Por isso que eu digo e reitero a minha posição na Amperne foi essa. Eu deixei claro, e a Amperne, na minha gestão, eu disse, a Amperne, enquanto eu estiver aqui, quem quiser me tire, e não me tirar, eu fiquei os 4 anos, não discutirá, porque ela será neutra nessa questão. E assim foi decidido no sábado agora, recente, porque é claro que não tem como a associação se envolver nessa discussão que há conflito de interesses associados. Segundo, eu disse que enquanto eu fosse procurador-geral, não haveria alteração na carreira do MP. Porque isso já tinha sido 5 anos discutido e a posição da instituição sempre foi de não mudar. Então continuaria do mesmo jeito. E assim tem sido feito. Então eu justifico, não há motivação eleitoreira, não há essa preocupação. Para quem acusou, eu digo que reflita, e quem quiser aprofundar, aquela brocada de quem disso usa, disso cuida. Então eu encerro a minha manifestação, deixando aberta ainda a palavra para quem queira se manifestar na discussão. Doutor Arli. Eu acho que está havendo uma certa confusão com determinados conceitos. Questão, autonomia do Ministério Público. Se algum dispositivo da lei orgânica da magistratura, né, que é a iniciativa do Poder Judiciário, trouxesse algum dispositivo que ferisse a questão da comarca, rebaixando comarca, aí sim. Mas não há ferimento. Do jeito que está posta a norma, não há ferimento da nossa lei. Não, no meu entender, não há questão de ferir
a autonomia do Ministério Público. O que pode haver é o seguinte: esse dispositivo que se quer revogar a parte dele, que é o 47, e por arrasto o 133 total, eu acho que não é sobre esse fundamento da autonomia do Ministério Público, até porque esse dispositivo é inócuo, mal redigido, inclusive, cria privilégio, né, que fere a Constituição, colocando uma primazia de remoção, né, e é inaplicável. Então eu entendo que deve ser sim extirpado para prevenir essa guerra, inclusive essa questão ser usada eleitoralmente. Pelo outro lado, entendeu? Porque isso é uma face, é outra face da mesma moeda. Levanta-se uma bandeira, né? Interesses particulares que inflam isso, vinda, como o doutor Zé Alves falou, vinda para Natal. Teve alguém estava querendo ir para Caicó, iria. Então você levanta a bandeira. Então esses dispositivos, eu acho que são inócuos. São inócuos no sentido de que você pode acionar, mas você não vai conseguir nada. Mas, por outro lado, não são quando vai dar aso a briga no judiciário, travamento de carreira, ida ao CNMP. Porque a partir do momento que não existir a lei, o CNMP não pode fazer nada. Então eu acho oportuno. Eu não vejo nenhum desvio aí de finalidade. Talvez pelo contexto se aproveite para dizer, foi uma questão eleitoreira. A minha opinião é essa, e votarei mais ou menos nesse sentido. Continua aberta a doutora Naide. Excelência, eu acho que a grande discussão aqui é essa questão da autonomia, né? O motivo apresentado por Vossa Excelência para o encaminhamento do projeto de lei foi preservação da autonomia administrativa e funcional do MP. Preservação da autonomia. Eu acho que a confusão está nesse conceito aí do que é autonomia. A gente precisa lembrar que esses artigos, eles são resultado de uma decisão do Ministério Público, que encaminhou a sua lei, orgânica, que fez várias alterações na sua lei orgânica ao longo do tempo e nunca pensou em alterar esse dispositivo. Esse dispositivo está na nossa lei orgânica pelo desejo do Ministério Público. Foi no exercício da autonomia que o Ministério Público escolheu ter esse dispositivo. Então, se o Ministério Público escolher também permanecer com este dispositivo, a sua autonomia vai estar preservada. A autonomia não é fazer diferente. A autonomia é o direito, é o poder de decidir o seu destino. E o Ministério Público decidiu, a lei anterior, essa que tinha a mesma redação, acho que de 82, depois na de 96, ao longo do tempo a gente fez várias alterações, o Ministério Público está sempre decidindo, exercendo essa sua autonomia. E se a gente mantiver os artigos como estão, vai ser um exercício de autonomia. Vamos lembrar que esse artigo não foi imposto pela LOGE. Não é a LOGE que está dizendo que a gente vai seguir. Foi o Ministério Público que disse, nosso regime é esse, no caso de haver um rebaixamento de comarca, a gente vai fazer assim assado. O Ministério Público, exercendo a sua autonomia plena, o seu poder de decidir, decidiu. E pode decidir novamente. Então, só a confusão que eu acho que está havendo em relação à autonomia. Acho que o motivo apontado na exposição de motivos apresentada por Vossa Excelência não é verdadeira. Assim, não é que não seja verdadeira. Não se revelou manifesta. Eu não entendo que haja ofensa à autonomia. A nossa autonomia vai estar preservada com ou sem a mudança do dispositivo. Então, o motivo apontado não restou presente na minha opinião. Outro ponto é que se falou muito aqui em garantir essa independência em relação ao judiciário. Mas, por outro lado, a ponderação que eu faço é, a gente lutou tanto por uma paridade, por que, em nome de que, a gente agora vai tomar essa decisão sem se debruçar mais detidamente sobre as consequências?
o órgão mais fraco, o Ministério Público é o mais fraco. Nessa relação Ministério Público e Judiciário, infelizmente, a gente ainda é mais fraco. A gente vai abrir mão de estar junto, de estar para e passo com o Judiciário, em nome de quê? Pode ser que a gente tome essa decisão no exercício da nossa autonomia. Mas será que não é precipitado num projeto que teve uma tramitação dessa célere demais, sem um estudo aprofundado? A comissão não teve tempo. A gente não estudou, por exemplo, por que o TJ fez essas alterações. Cadê o estudo que subsidiou o TJ a fazer essas alterações? Cadê a economia que eles vão ter? Quanto seria para a gente se a gente acompanhasse? Porque teria economia. A médio prazo somente? Sim, a médio prazo. Mas em tempos de vacas magras, será que a gente não deve refletir? Por que se desgarrar? Pode ser que a decisão seja essa, mas eu só acho que ela é precipitada. Doutora Naide, doutor Braz. Bem, realmente a questão principal, né, em destaque é se a manutenção, né, do dispositivo, ou do disposto no artigo 47, a sua parte final, isso afeta mesmo a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Então, eu acho que, entendido assim, a sua manutenção como essa simetria que deve, para alguns, né, ser sustentada, ser mantida. Então, eu entendo assim, que essa simetria que se traduz na manutenção, né, da parte final deste artigo 47, em nada afeta a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Absolutamente, porque não podemos dissociar, eu acho, a estruturação da nossa carreira, ou pelo menos a estruturação, fortalecimento e desenvolvimento da instituição do judiciário, certo? Porque não é que nós estejamos subservientes ou dependentes, como o Dr. Zé Alves destacou, que eles irão ditar a organização da nossa carreira, de forma alguma, entendeu? Mas eu acho indissociável certos aspectos da estruturação, da organização, do desenvolvimento e fortalecimento da nossa instituição. Porque quando nós buscamos isso para atender, inclusive, interesses da classe, de ambas as classes, nós caminhamos juntos. Assim como buscamos esse fortalecimento, essa estruturação, para atender interesses superiores da sociedade. Então, criar uma cisão dessa paridade, dessa assimetria, entendeu? Eu acho que poderá nos trazer prejuízos, entendeu? Considerando que essa justaposição, entendeu, do Judiciário e do Ministério Público pode, a partir daí, em relação ao Ministério Público, ser afetada, ser prejudicada com essa cisão, ou seja, essa supressão dessa parte final do 47, que realmente ainda mantém uma simetria. Então a gente não pode perder de vista o seguinte: tanto essa simetria está inspirada, né, na primazia do texto constitucional, como também nossa autonomia administrativa e funcional. E aí que o Constituinte, como as demais emendas constitucionais, vieram consolidar cada vez mais essa paridade, essa simetria, inclusive em termos remuneratórios, nós todos sabemos. E isso aí foi reforçado, ou foi reiterado recentemente, na decisão do ministro Luiz Fux, né, na questão do auxílio moradia, quando ele textualmente, inclusive, diz da necessidade de garantia de um padrão simétrico entre as duas carreiras de Estado. Ele vai nessa linha, o Fux. Então, nós temos que caminhar juntos. Nós temos que ter muito cuidado em realmente abrir essa cisão ou iniciar, deflagrar esse processo de afastamento, de distanciamento. Essa é a minha preocupação. Então, nós sabemos, como a própria colega lembrou há pouco, que em pleitos que nós fazemos em conjunto, a perspectiva de êxito é bem maior. E a gente começa a se afastar
desse padrão simétrico, vai ser muito mais difícil caminharmos sozinhos. Entendeu? Então é nesse aspecto que eu peço atenção, né? E peço que todos realmente reflitam a respeito. Eu agradeço ao doutor Braz. Mais alguma manifestação? Senão a gente vai a votos. Então vamos tomar os votos. Seria aprovação ou rejeição do projeto, né? Para ficar como vota a doutora Lourdes. Eu faço parte da comissão e externei minha posição já na reunião, de que eu acho bem apressada essa proposta de revogação parcial e da outra total desse dispositivo. Eu acho que a justificativa da preservação funcional e administrativa, ela não tem sentido, porque nem de longe ela está sendo afetada por esse dispositivo. O fato de colegas pensarem que têm direito a se movimentarem na carreira com base nele é bastante equivocada. E assim, eu acho que a gente correr e tirar isso para que eles não façam esse pedido, me parece que também não é o caminho certo, porque a regra está posta e ela é totalmente inconstitucional. Desde a emenda 45, que é a nossa... Sim, excelência, mas eu vejo um assodamento na proposta. Mas se você está dizendo que ele é absolutamente como se tivesse inconstitucional? Medo dos colegas virem, sim, até aqui, dos colegas pleitearem uma remoção que não é constitucional. A Constituição diz os critérios para promoção e a gente não pode se distanciar dele. E eles foram, que eles entrem na justiça, que eles requeram no CNMP, que eles reclamam, mas a gente não sabe se defender. Não sabe se defender e mostrar que a movimentação na carreira só se dá com base na Constituição, com base nesses preceitos que estão contidos, que foram assegurados à magistratura e que o artigo 129 também nos dá o mesmo sequenciamento. Acho assim que há uma confusão e um receio que parece que a gente está com medo. Eu não concordo com uma forma... apressada de se modificar a nossa lei, de se retirar artigos e fazer de forma pontual aqui, ali, por causa daqui, por causa de fulano e de Beltrano. Acho que há de ter uma alteração no contexto todo. Excelência, eu sou contra. Perfeito, Excelência, agradeço o voto. Só registro a importância desse argumento de que seria, além de eventualmente danoso para a autonomia e independência institucional, absolutamente inconstitucional. Eu acho que isso é relevante porque nem todos tinham essa compreensão, mas fica feito o registro. Perfeito. Doutora Daci, como vota? Excelência, eu acolho integralmente o entendimento do doutor José Alves, parecer pelo acolhimento da proposição, porque, pelo que eu escutei, todo mundo diz que não se aplica. E contraditoriamente, a comissão mesmo entendeu contraditoriamente que não vai. Olha, se não se aplica, para que deixar lá? Se é absolutamente inconstitucional, por que manter? Não era nem para ter entrado. A Excelência vai gerar discussões intermináveis. Se ela é inconstitucional, não era nem para ter entrado em 96. Nem para ter entrado, Já que ficou tanto tempo, vamos limpar logo isso. Isso é a atribuição do colégio, de fazer essa revisão, de fazer esses... É uma contradição dizer que é inconstitucional e deixar. Se eu entendo que é inconstitucional, eu não deixo, eu nem uso, não existe no mundo mesmo. Então, eu acolho integralmente a proposição. Eu não tenho efeito nenhum, só fazer confusão aí, como me deu trabalho naquele processo do Conselho. Perfeito, Excelência. Tá isso, agradeço, doutora Daci. Doutor Arli. Excelência, eu acolho integralmente a proposta de revogação parcial do artigo 47 e extirpação total do 133 sob outro fundamento. Eu não vejo na extirpação desses dispositivos, né, uma questão que seja por questão para preservar a autonomia do Ministério Público. Ela está preservada de qualquer forma. Ela só não estaria preservada se um dispositivo da lei orgânica da magistratura, de iniciativa do judiciário, viesse a dispor sobre a nossa organização. Então, o meu fundamento é outro, é exatamente esse. A questão da inconstitucionalidade, tudo bem, eu concordo também. Face à emenda 45, não existe mais essa questão do privilégio de você, né, estabelecer remoção privilegiada. Agora, esse dispositivo
mesmo não podendo ser aplicado em face da inconstitucionalidade, ele gerará, na prática, como gerou, uma questão posta aí por colegas, né? Em que se digladiu aí e se faz acusações políticas. Então, por que não retirar? Isso nada impede que se faça uma revisão sistematizada da lei, né? Agora, eu vejo urgência sim, porque a qualquer momento pode surgir vaga e vai surgir essa questão de novo. E a questão não é só ir para o judiciário, não é para ir para o CNMP, como já se travou a carreira aqui, a questão dos procuradores. Quem se lembra aqui que foi travada, passou vários meses as procuradorias, né, necessitando de titulares, mas travado porque se recorreram ao CNMP. Então, é sob esse fundamento, não de autonomia. Eu concordo, doutora Naide, não existe questão de autonomia aqui. A autonomia, só haveria quebra de autonomia se o judiciário viesse interferir através de uma lei própria deles na nossa lei. Isso não está ocorrendo. O dispositivo é inconstitucional, ele não pode ser invocado, mas será. Se permanecer, será e gerará esse problema. É por essa razão que eu acolho a proposta. Perfeito, excelência. Doutora Miriam. Não votei nesse sentido. Eu entendo que esses dois artigos, ficando ou não na lei, a autonomia é preservada, nada eles ficando ou sendo retirados não altera nada. Mas a gente achou que era importante, não ser só essa coisa pontual, que vários artigos também falam nessa história de comarca, de não sei o quê, e a gente achou necessário que fizesse uma revisão sistemática da lei, não só essas coisas. E não entendo novamente assim, que o artigo em si não se aplica realmente nessa atual, né, situação, depois da emenda 45, não é possível a aplicação, mas, né, era necessário também que a gente fizesse, ou o momento seria esse, a gente fazer uma revisão da lei, e não só nesse ponto. Sem querer mudar o voto de Vossa Excelência, que já votou, mas tendo em vista que ele é inconstitucional, que não se aplica, que só gerará problema, ele não poderia ser tirado antes da revisão total da lei, não? Entendi. Então, Vossa Excelência rejeita, por considerar que deve ser, né, avaliado toda a lei. Doutor Herbert, como vota? Excelência, me parece que não há dúvida quanto à inconstitucionalidade, né? Então, se é inconstitucional e se nós temos uma oportunidade de resolver isso agora, para evitar uma possível discussão, seja no campo administrativo, no campo judicial, então vamos resolver logo. Então eu voto pelo acolhimento da proposta. Perfeito. E gostei da ideia que trouxe aqui do Rio de Janeiro, a entrância única. Quem for candidato, pense nisso. Vamos criar aqui a entrância única das promotorias e promotor substituto. Vamos ter duas situações. Mas não resolve o problema não, porque o problema é Natal, Excelência. Agradeço, doutor Herbert. Doutora Sayonara. Excelência, boa tarde a todos. Primeiramente, embora a discussão já tenha se encerrado, mas eu gostaria aqui de apenas lembrar que essa revogação, essa proposta de revogação do artigo 47, ainda que parcialmente, trouxe, de fato, algumas discussões no âmbito do Ministério Público, preocupações de diversos colegas, porque, de qualquer sorte, esse dispositivo, seja constitucional ou seja inconstitucional, uma matéria que poderá ser avaliada quando da alteração da Lei 141 num contexto mais amplo, mas eu entendo também que esses colegas, de repente, foram surpreendidos com essa proposta, que foi muito célere, muito inopina, porque, de qualquer forma, desde 82, como a doutora Naide bem frisou aqui, há um artigo que dava ao colega, ao membro do Ministério Público, na hipótese de acontecer algum rebaixamento ou elevação de comarca, ele se sentia amparado por esse artigo 47, que dava a ele um direito de preferência e depois um direito de remoção. E o Judiciário, em razão dessa nova lei de organização judiciária, teve a preocupação com seus membros, que, diante de situações
que Tais chegou a criar uma regra de transição, resguardando direitos de colegas que estariam nessa situação. Então, Vossa Excelência enviou essa proposta de revogação desse artigo, desse preceito legal, que até então estava em vigor e que continua em vigor, e isso, de qualquer sorte, provocou no âmbito da instituição toda essa preocupação, esse clamor, que se estendeu mesmo até a preocupação de haver a quebra da simetria com o judiciário. Então, eu entendo perfeitamente que tudo isso esteja acontecendo, mas abstraindo essa primeira colocação, eu gostaria de ler o meu voto e partir logo para a minha manifestação formal. Voto contrariamente à revogação parcial do artigo 47 e revogação total do artigo 133 da Lei Complementar Estadual 141/96, na forma proposta nos autos do procedimento de gestão administrativa número 3.845/2019, por comungar com o relatório emitido pela Comissão de Normas do CPJ, que, por maioria de seus membros, entendeu pela ausência de justa causa motivada no interesse público para a revogação dos referidos dispositivos legais. Em que pese reconheça o fato do Ministério Público deter autonomia funcional e administrativa para propor projetos de leis que disponham sobre a sua organização, sem estar necessariamente vinculado à estrutura organizacional do Judiciário, não há como negar que existe uma simetria de regime jurídico entre as carreiras do Ministério Público e da magistratura, sendo legítimo, portanto, a aplicação recíproca de normas legais de uma a outra carreira no que couber. Não se olvida que o Judiciário do Rio Grande do Norte, ao modificar a estrutura de sua organização, com o implemento de rebaixamento e elevação de algumas comarcas, e cuja lei entrará em vigor no próximo dia 18 de fevereiro do ano em curso, assim o faz com amparo e um estudo técnico elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, gerando a presunção de que tais alterações são oportunas e convenientes ao bem do interesse público, não sendo viável afastar de plano e sumariamente a possibilidade de que se mostrem também úteis aos interesses institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Norte, sendo imprescindível, pois, que seja elaborado um estudo técnico aprofundado sobre o assunto. Dessa forma, e até que esse estudo seja feito e concluído, não enxergo qualquer urgência para se revogar os dispositivos legais em textiles. É como voto, Excelência. Doutora Sayonara, então rejeita. Doutora Iádia, como vota? Excelência, eu vou exercer o meu direito e vou pedir vista do processo para uma melhor análise, considerando que eu já tinha um posicionamento inicial, mas escutando aqui alguns colegas, e principalmente o doutor José Alves, que trouxe mais alguns elementos, e eu gostaria de, então, poder estudar um pouquinho mais, então eu peço vista do processo. Certo. Eu pergunto se alguém quer antecipar o voto. Todos vão aguardar, então vamos marcar outra extraordinária para o dia... Hoje são 7h14, tem sessão, né? Ah, não, Excelência, então apresentaria dia 14, né? Tá certo. Não, eu digo para a gente ter essa definição, né? Tá certo. Então fica vistas para a doutora Iádia, que apresentará em mesa dia 14 de fevereiro, então encerraremos a discussão. Não havendo mais nada que tratar, agradeço a presença de todos e boa tarde.